o culto todo de joelhos? Amém, irmãos? Amém, Ailton? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos dar início à nossa terceira aula do discipulado. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Pedimos, ó Deus, misericórdia pelos nossos pecados, pela falha, mas nos conceda, Senhor, uma íntima comunhão com Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Abre os nossos olhos, a nossa mente, para compreender o ensino da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentados, irmãos, hoje nós vamos falar da terceira aula do Formando Discípulos. E o nosso tema hoje é chamado ao discipulado. Então, pedi aos irmãos que abrissem a Bíblia, que abram as suas Bíblias, em Marcos, capítulo 14, capítulo 2, verso 14. Marcos, capítulo 2, verso 14. Os irmãos nós vamos ler esse texto. Amém? Amém, irmãos? O texto diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e seguiu. Então, irmãos, o que nós temos aqui? O exemplo de chamado. Jesus, ele chama aqui Levi, e na mesma hora Levi, ele segue Jesus. Então nós precisamos entender, quando falamos de chamado, chamado não é uma confissão oral, não é uma confissão verbal que eu faço. O chamado, ele é um ato de obediência, uma ação, uma atitude tomada. E é interessante nós entendermos que nós só podemos tomar essa atitude, só tem uma justifica para isso: a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o chamado, ele é imediato, ele é uma ação, e ele é operado através do próprio Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo. É Ele que nos chama. Nós vamos ver isso mais à frente aqui, como que é interessante essa dinâmica do chamado. Então, nós podemos ver nesse encontro, irmãos, a autoridade de Jesus é incondicional. Ele fala: segue-me. É incondicional. A autoridade de Jesus é imediata e que não demanda explicações. Jesus, quando chamou Levi, ele explicou para que era. Falou: Levi, vem para você ser meu discípulo, vem que você vai... Não, ele falou: segue-me. Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida, o chamado, não tem explicação. O Espírito Santo não vai explicar porque você está sendo chamado, ele te chama. A nossa mente, a gente quer entender, mas por que disso, por que daquilo? A ação do Espírito Santo, a ação do chamado ao discipulado é chamado, é de imediato. Jesus não explicou nada aqui a Levi, filho de Alfeu, chamou, Levi foi e seguiu. Foi uma coisa muito simples. A gente parando para pensar, foi muito simples. Segue-me. O que ele fez? Imediatamente seguiu a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos compreender. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra lá em Lucas capítulo 9, de 57 a 62, que nós vamos ler. Há algumas características do chamado muito importantes. Nós falamos na aula passada o que é ser discípulo. Nós falamos sobre a graça e nós estamos falando agora sobre o chamado. O chamado,
ela requer de nós uma ação de deixar tudo para trás. Não dá para você querer trazer suas coisas, tem que deixar tudo para trás. Então, Levi, filho de Alfeu, largou tudo e foi seguir Jesus. Pedro largou o quê? As redes. Nós vamos olhar ali o chamado de Jesus, sempre vai ter que deixar algo para trás. Não tem como ser chamado e trazer esse fardo que nós carregamos antes de encontrar Jesus. E seguir Jesus naquela época, irmãos, nós precisamos entender que ser seguidor de Jesus naquela época parecia algo sem futuro, algo sem perspectiva de vida. Você pare para pensar que Jesus era tido como um charlatão. Ele era tido para muitos ali uma pessoa herege. Né? Os fariseus olhavam para Jesus e de uma forma que não concordava com nada que Jesus pregava. E aí, quando se recebe o chamado naquela época, olha a importância e o exercício de fé daquelas pessoas que foram chamadas. Largar tudo. Lembra que nós lemos na semana passada? A pessoa que acha uma pérola preciosa, o que faz? Vende tudo que tem para ter aquilo. O chamado de Jesus é exatamente isso. Ele te chama, larga-se tudo que tem, todo o conceito de vida, todo o aprendizado de vida, para uma nova caminhada na presença de Jesus. Então, uma vez chamado, o indivíduo, o ser humano, necessita de abandonar as coisas que carregava até então. Você pode perceber que muitas vezes na sua caminhada, na minha caminhada, o que nos atrapalha a andar na presença de Cristo são as coisas que nós trazemos do passado. Às vezes você traz um fardo do passado, que você não quis abrir mão dele, esse fardo você carrega e te tira a paz, te impede de ter uma comunhão com Deus, ter uma intimidade com Deus. E a palavra de Deus fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, então nós temos que abrir mão dessas coisas velhas que já passaram. Então veja o que o texto diz, Lucas 9:57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. Está certinho aí, Lucas 57? Então, vou ler aqui que é a mesma tradução. Quando andavam pelo caminho, um homem chega para Jesus e fala assim: seguirei por onde quer que fores. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Esse homem foi chamado ou ele se ofereceu? Vamos continuar lendo. Verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então a resposta de Jesus foi: olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aquele homem falou que ia seguir Jesus. Depois dessa resposta, vamos ver mais à frente. Verso 59. A outro disse, a quem está dizendo a outro disse aqui? Jesus. O que Jesus disse? Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Verso 60. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e faça o quê? Proclame o reino de Deus. Então nós temos o primeiro caso, um que se oferece para seguir Jesus. Nós temos o segundo homem, que Jesus o convida para seguir, e o verso 61. Ainda outro disse, então outro homem, percebe que tinham algumas pessoas ali, outro homem disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. 62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
apto para o reino de Deus. E aí, irmãos, o que nós aprendemos com esses 3 homens aqui? 2 se ofereceram para seguir Jesus e um Jesus convidou. Por que essa diferença? A gente consegue entender essa diferença? Por que 2 se oferecem e um Jesus convida? Os irmãos conseguiram ver isso no texto ou não? Sim? Então vamos lá. O primeiro discípulo, o primeiro homem ali, que desejava ser discípulo, ele se oferece próprio para seguir Jesus. Jesus não o convidou, ele se ofereceu, eu quero ser discípulo. Então, nesse texto, a gente vê que ele não foi chamado. Ele foi chamado? Não, ele não foi chamado. A resposta de Jesus, ele dá uma advertência para aquele homem. Ele dá um puxão de orelha naquele homem. A resposta de Jesus adverte aquele homem do que ele não sabe o que faz. Então a resposta de Jesus, você não está sabendo o que você está pedindo. Ele não sabe o que faz. Não o pode de fato saber. É esse sentido da resposta na qual se mostra ao seguidor da vida com Jesus como ele realmente é. Aqui fala aquele que está a caminho da cruz, cuja vida inteira é descrita no credo apostólico numa única palavra: padeceu. Ninguém pode desejar isso por escolha própria. Ou seja, volta no verso 57, por favor. O verso 58, desculpa. E disse Jesus: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui é que, para aquele homem, olha, as raposas têm lugar, as aves do céu têm lugar, mas o Filho do Homem vai padecer. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ninguém em sã consciência aceita isso. Ninguém em sã consciência fala assim, eu vou seguir esse cara porque esse cara vai morrer na cruz, eu vou seguir esse cara porque eu vou ser apedrejado, eu vou seguir ele porque eu quero sofrer. Alguém se candidata a isso? Sim ou não? Na realidade aqui, vamos ver no dia de hoje. Alguém se candidata aqui para sofrer? Nós vamos chegar em dias, irmãos, que você vai falar assim, vai ter muitos que vão negar Jesus Cristo para não sofrer. Hoje tem gente que nega Jesus no trabalho, com vergonha de falar que é cristão, que nega Jesus na rua, que tem vergonha de falar que é evangélico, que é cristão, e veja que não está sendo pressionado. Por quê? A oposição desse mundo está ficando cada vez mais forte contra o evangelho, que ser cristão tem que andar na contramão do mundo. E quando Jesus fala para esse homem aqui, olha, o que tu está pedindo, tu não conhece o que tu está pedindo. E o aprendizado que a gente tem aqui é que ninguém pode desejar isso por escolha própria. Por mais que você acha que quer, nós não sabemos o custo disso. Então, nós precisamos entender que ninguém pode chamar a si mesmo de Jesus. As suas palavras ficam sem respostas. O abismo entre o discipulado e o verdadeiro discipulado permanece aberto. Ou seja, entre Jesus e aquele homem há um abismo, porque a resposta que Jesus deu àquele homem foi uma resposta dizendo, olha, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o sofrimento que tem para ser discípulo de Jesus. Era uma empolgação. Sabe aquele momento de empolgação? Eu quero. Quantas pessoas a gente já viu dizendo assim, eu quero servir Jesus? Passa um tempo, está fora de novo, não tem compromisso, é uma empolgação? Pois é, e Jesus o aceitou? Jesus que convidou? Então é essa, a expressão eu aceito, às vezes nós temos que entender, é uma mudança de vida, uma transformação de vida, e compreender que para o discipulado, é Jesus que chama. É Jesus que vai convidar. Vamos analisar agora o segundo discípulo. O segundo aqui que estava aqui. O segundo está no verso 59.
O segundo discípulo, o segundo homem, a outro disse, aí Jesus está dizendo, siga-me. Então é diferente aqui. O primeiro falou, Senhor, eu quero te seguir. Agora o segundo é Jesus que convida, siga-me. E aí, irmãos, é uma questão, tem três, por que só um Jesus chamou, os outros dois não? Hã? Economia dele. Aí o segundo fala, o segundo está lá, é como se tivesse três pessoas aqui. Aí eu falo, eu quero seguir. Jesus fala, tu não sabe o que está pedindo. Aí olha para cá e fala assim, segue-me. E olha para o senhor, também quero seguir. Tu não sabe também o que está pedindo. Mas nós estamos juntos aqui, no mesmo lugar. Qual? É da economia de Deus. E aí olha o que diz o texto. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Mas você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Jesus estava proibindo ele de ir, ou estava dizendo que ele podia ir, mas ele tinha um propósito naquela ida? O que Jesus está falando com ele aqui? Hã? Ele falou, ó, o pedido daquele, o convite foi, siga-me. Aí ele foi seguir Jesus, de imediato, a ação, foi seguir Jesus. Aí ele fala assim, posso sepultar meu pai? Jesus falou, ó, deixa o morto sepultar os mortos. Tu, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então vamos aprofundar aqui um pouquinho sobre isso. O segundo discípulo quer enterrar o pai antes de seguir Jesus. A lei humana o prende. Eu tenho que fazer isso, né? Não vou deixar. A lei humana o prende. Ele sabe o que quer e o que deve fazer. Antes, porém, ele deve cumprir a lei. Só então poderá seguir Jesus. A isso, o chamado de Jesus se contrapõe veemente, não admitindo que logo naquele momento algo se interponha entre Jesus e aquele que foi chamado. Veja, o que a gente aprende aqui? A lei determinava que ele tinha que sepultar. E aí ele fala para Jesus assim, ele dá uma justificativa, olha, Senhor, ok, mas deixa eu ir lá. Ou seja, entre o chamado e quem está sendo chamado, Jesus está chamando, e no meio deles, existe algo ali que vai tentar impedir que o chamado prossiga. Deixa aí eu sepultar o meu pai. Então veja que, mesmo que seja o que exista de maior e de mais sagrado, mesmo que seja a lei, o chamado é mais importante. O chamado é mais importante. Todas as vezes que a gente coloca algo entre Jesus, entre nós e Jesus, a gente coloca como se tivesse uma disputa. E não podemos permitir que nada fique entre nós e Jesus. Veja que naquele momento, por causa de Jesus, a lei que visava impedir a concretização do chamado tem de ser violada. Pois esta já não tem o direito de interpor entre Jesus e a pessoa. Assim, Jesus se opõe à lei e ordena o discipulado. Segue-me. Só Cristo tem poder de fazer isso, irmão. Só Cristo tem poder dessa ação. É dele a última palavra. E o homem não consegue contestar. E o homem não consegue dizer não a esse chamado. E aí, nós podemos dizer que esse chamado que esse homem teve, obrigado, esse chamado que esse homem teve, foi a ação da graça. Foi a ação de uma graça que o homem não consegue resistir. É a ação da graça que o homem não consegue fugir dela. Eu quero dizer para os irmãos que quando a ação da graça de Deus na nossa vida, nós não conseguimos fugir dela. Você fala, mas eu posso escolher o que eu quero. Você não resiste à graça de Deus. Não consegue resistir. A gente tem exemplos na Bíblia
Vou dar um exemplo aqui de Jó. Já falei para os irmãos, Deus manda Jó para onde? Para Nínive, não é isso, irmãos? Jonas, Jó não, irmãos. Por isso que os irmãos estão calados. Os irmãos estão mais espertos do que eu. Jonas. Jó não foi para Nínive não, viu, irmão? Jó ficou na terra lá, quietinho de Uz lá. Jonas. Deus mandou Jonas para onde? Nínive. Agora os irmãos responderam, né? E ele foi para Nínive? Ele foi para onde? Para Tarso. Naquela época, a cidade de Tarso era uma cidade mais distante do mapa daquela época. É como se fosse o fim do mundo. É um lugar que, é mais longe que tem. Então, Jonas falou o seguinte, eu decido a minha vida. Eu escolho a minha vida. Eu não quero obedecer a Deus. Eu vou para outro lugar. Eu pergunto, Jonas foi chamado para ser discípulo? Sim ou não? Foi ele que escolheu? Não. Porque se ele tivesse escolhido, ele ia, mas ele não escolheu. Ele falou, não vou não. Ele foi para lá. No meio do caminho da viagem, o que aconteceu? Uma tempestade. E aí, aqueles homens falaram, alguém aqui está errado aqui. Jonas se identificou, só eu, e se jogou no mar. Aí o que aconteceu com Jonas? O que aconteceu? Um peixe o engoliu. Lá dentro do peixe, ele reconhece, olha só, a graça como é difícil, irresistível. Lá dentro do peixe ele reconhece que ele errou, que ele pecou, ele pede misericórdia a Deus, e aquele peixe tinha um GPS que levou ele para onde? Em direção a Nínive. Nínive não era uma cidade litorânea, mas o peixe deixou ele teve que seguir para Nínive. Aí eu pergunto, a vontade de quem que foi feita? A de Jonas ou a de Deus? De Deus. Então, a ação da graça, ela é irresistível. A gente tem que entender que tudo acontece com um propósito. Quer ver um homem que foi preparado para não resistir à graça, que ele foi preparado para ser um homem de Deus, um discípulo de Deus, um homem usado por Deus, mas ele teve um processo longe de Deus? De quem eu estou falando? Paulo. Paulo, ele era filho de um homem que era, o pai de Paulo, ele colocou o nome dele de Saulo, em homenagem ao rei Saul. O pai de Saulo, de Paulo, né, ele queria que ele fosse um homem, um fariseu, um doutor da lei, e preparou ele com tudo. O que ele fez? Todos os estudos necessários para a vida daquele homem ser alguém conhecedor da lei, para estar entre os homens importantes daquela época, foi dado a ele. Foi dado a Paulo. E Paulo se estudou na escola de Gamaliel, uma das escolas mais influentes daquela época. Paulo, depois de formado, ele era ainda novo, ele era respeitado já entre os fariseus, entre os saduceus. Quando ele falava, se ouvia, porque, olha, esse homem estudou na escola de, qual é o nome que eu falei mesmo aqui? Gamaliel. Estudou na escola de Gamaliel. Então ele era respeitado já. E ele tinha uma vontade tão grande de fazer cumprir a lei, que os cristãos para eles era herege. Os homens são... E ele colocou no propósito de perseguir o cristão, de fazer cumprir a lei, porque ele conhecia a lei como ninguém. E ele pediu cartas para ir, autorização para ir a Damasco, para que ele pudesse perseguir e matar os cristãos. Se nós lermos lá em Atos, nós vamos ver que Estevão, ele é apedrejado aos pés de Saulo. Um jovem estava ali, vendo aquele homem ser apedrejado, e ele concordando com aquilo. A Bíblia faz questão de dizer isso, aos pés de Saulo. Até que a caminho de Damasco, uma luz mais forte que o sol do meio-dia, ele cai por quê? Cai por terra. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar contra os aguilhões. E eu pergunto, e ele pergunta assim: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele conseguiu resistir essa graça? Ele continuou perseguindo o cristão? Não.
Então, mas ele foi preparado, e lá na frente a gente entende porque Deus preparou ele dessa forma. Então, a graça, ela é irresistível, o homem não consegue resistir o chamado de Deus. E nós temos agora o terceiro homem. Vamos lá no verso do terceiro homem, 61. O terceiro homem, 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor. Foi Jesus que chamou? Ele se ofereceu. Aí, esse aqui fala assim: eu vou seguir-te, mas primeiro deixa eu voltar e despedir da minha família. Qual é a diferença do pedido que ele faz para o outro que Jesus convidou? Qual é a diferença? Hã? Olha que interessante, né? O segundo, ele fala a mesma coisa, só que ele fala assim: deixa-me ir sepultar meu pai. Esse fala: Senhor, seguir-te-ei, mas volta no 58 para mim, por favor. 59, desculpa. Siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. A resposta aqui é: Jesus chama, ele fala: posso ir sepultar primeiro o meu pai? Agora vamos para o outro lado, para o 61 de novo. Aí o que está lá fala assim: vou te seguir, mas primeiro vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-se da minha família. A diferença que está aqui, irmãos, quando Jesus chamou aquele homem, ele pediu para sepultar o pai, Jesus falou assim: vá e pregue a palavra. Jesus não deu a importância àquele pedido. Vai e prega a palavra. Quando chega esse aqui, o ensinamento que tem aqui é que ele coloca uma condição para seguir Jesus. Eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que fazer isso. Sabe aquelas pessoas que querem seguir Jesus? Olha, Senhor, eu vou para a igreja se tu me curar. Eu vou para a igreja se tu abrir a porta de emprego. Eu vou para a igreja, ou seja, ele fala assim: eu vou te seguir, Jesus, mas tu tem que fazer isso para me te seguir. Uma troca. É exatamente uma troca. Senhor, eu serei fiel a minha vida inteira se tu me der prosperidade. Os irmãos estão entendendo? O que é mais importante para ele? É seguir Jesus ou ser próspero? Ser próspero, porque ele colocou isso primeiro. E aqui ele fala: eu vou, mas primeiro a condição que eu quero ir é que tu deixe eu lá despedir da minha família, falar da minha família. E aí, a resposta que Jesus deu àquele homem. Então, esse aqui não foi chamado. A resposta de Jesus também é: esse homem, ele não sabe o que faz, não o pode de fato saber, não tem condição de saber. Mas olha que interessante. O terceiro entende o discipulado como o primeiro, como oferta que só ele próprio pode fazer. Como programa de vida, ele mesmo é escolhido. Eu me escolhi e eu vou. Mas ao contrário do primeiro, ele se julga no direito de impor a condição. Ele quer impor. Com isso, ele entra em contradição com Jesus. Porque, irmãos, preste bem atenção. O Jesus na nossa vida, ou ele é o primeiro, ou tu esquece. A gente fala muito em cuidado com a família. Isso é muito importante. Mas Jesus, ele tem que estar em primeiro. E amarás teu próximo a ti mesmo. Então, não é fácil não, Manel. Veja que a condição que o homem cria para seguir Jesus o impede de seguir. O impede de seguir. Então, ele
ele quer se pôr à disposição de Jesus, mas ao mesmo tempo, ele diz assim, ó, eu primeiro tenho que fazer isso. Eu quero seguir Jesus, mas primeiro eu vou fazer aquilo. Então, irmãos, a diferença aqui é gritante quando a gente fala de chamado ao discipulado. O chamado ao discipulado é feito por Jesus. Ele nos chamou. Então nós temos que, para fechar aqui o discípulo mesmo se opõe à disposição, mas achando-se por isso no direito de impor condições, fica claro que nesse momento o discipulado deixa de ser discipulado, deixa de ser importante para ele. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque todas as vezes que nós queremos colocar uma condição para Deus na nossa vida, nós estamos valorizando mais algo do que o Senhor, do que Deus na nossa vida. Discipulado é ser igual ao mestre. Discipulado é abrir mão de tudo para seguir aquele exemplo. Discipulado é uma ação, quando você é chamado, a atitude de ir, de fazer, de estar à disposição, não preocupado com o que se deixa para trás. Tanto o primeiro quanto o segundo. A preocupação deles não era em seguir a Jesus, era com a vida desse mundo. Então, o terceiro, ele queria entrar no discipulado, mas ele queria entrar no discipulado de forma diferente. No momento que ele queria, nas condições que ele queria, no desejo que ele queria. E nós precisamos entender que a resposta que Jesus dá àquele homem: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é hábito para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa uma frase que ele fala assim: prossigo para o alvo. Alguém consegue ir para o alvo olhando para trás? É o mesmo propósito aqui. Se nós temos um propósito, os meus olhos estão postos em ti. O discípulo de Jesus, ele vai ter o olhar para Jesus. Ele não vai ter o olhar para esta vida. Os meus olhos estão postos em ti. Prossigo para o alvo. Ele abre mão das coisas, né? As coisas que ficaram para trás, já ficaram para trás, não tem mais importância. O objetivo é o alvo. O objetivo é cumprir com o propósito do chamado. Ninguém que, tendo posto a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se você olhar para trás, você não está apto para o reino de Deus. Se nós desviarmos o nosso foco, o nosso olhar de Deus, nós não estamos aptos. E aí Jesus está ensinando aquele homem ali: se você quer comparar o chamado ao discipulado com algo que você quer, não é assim que segue Jesus. Não é se oferecendo para fazer da minha vontade. Deus não é nosso empregado. Deus não faz aquilo que eu quero. Deus é soberano e a vontade dele prevalece em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Depois a gente vai disponibilizar para os irmãos essa aula aqui. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar?